Salmo de número 126. Nós vamos dar continuidade à nossa série nos Salmos e estamos já chegando aí na reta final, nos aproximando dos últimos Salmos, e essa série tem sido muito enriquecedora e nós louvamos a Deus por todo o aprendizado compartilhado nessa série tão especial. Para complementar os avisos, eu queria reforçar o convite aos irmãos. Nesse mês, nós teremos duas atividades bem importantes aqui na nossa congregação, que envolve o departamento de homens e mulheres da igreja, os luteros e as catarinas. Portanto, eu quero já convidar os homens para o nosso encontro de homens no sábado, dia 20 de abril, às 19h30, com o tema Homens de Verdade. Então, será o nosso primeiro encontro. Tivemos aqui o encontro dos casais e foi uma grande bênção. Teremos mais 2 ainda esse ano. E dessa feita, teremos, portanto, no sábado, dia 20, anote aí na sua agenda, 19h30, Homens de Verdade, também está aí no boletim, você pode conferir. E teremos no sábado posterior, no dia 27, o encontro das mulheres, as catarinas, as mulheres cristãs em missão, com o tema Deixe-me Ser Mulher. Esse tema também é o tema de um livro da Elizabeth Elliot e vai estar sendo tratado aí durante o ano no encontro das mulheres. Então estão todos convidados, sejam homens, mulheres, para participar desses encontros tão especiais. Tá joia? Então, anote aí na sua agenda os próximos sábados, dia 20 e dia 27. Não marque algum outro compromisso para que a gente possa estar aqui juntos como igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos então, meus irmãos, ao texto bíblico. Salmo de número 126, um salmo muito conhecido. Acho que a maioria de nós aqui o conhece. Um salmo curto e que fala sobre a colheita da esperança. Esse é o tema que eu quero dar para o salmo, a colheita da esperança, uma análise do Salmo 126. Diz assim o texto: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes por este povo. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, meus irmãos? Vamos mais uma palavra de oração? Nosso Deus e nosso Pai, Tu que estás no céu, queremos louvar o Teu nome nessa noite, te engrandecer por Tua bondade e graça, rogar mais uma vez que o Teu Espírito possa trabalhar em nossos corações, iluminando a nossa mente acerca da Tua palavra e nos dando a oportunidade de aplicá-la à nossa realidade de vida. Te louvamos assim por isso e te glorificamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 126, ele é um dos salmos que estão naquela coleção que eu falei para vocês quando preguei aqui sobre o Salmo 121, aquela coleção dos salmos conhecida como os cânticos de degraus ou os cânticos de peregrinação, que são aqueles cânticos ou aqueles salmos que eram cantados pela comunidade de Israel em peregrinação à adoração no templo. Esse salmo, em linhas gerais, ele nos fala sobre como nós podemos conservar a nossa alegria em tempos de crise. E sim, meus irmãos, é possível estarmos alegres mesmo em meio a tempos tristes. É isso que o Salmo quer nos dizer. O Salmo quer nos afirmar categoricamente que mesmo vivenciando tempos difíceis, tempos de crise, nós podemos experimentar a alegria do Senhor, que certamente nos fortalecerá em meio às adversidades. Eu particularmente considero isso muito importante, porque veja, o sofrimento, como você sabe, ele é inerente à vida do ser humano. Se estamos nessa vida, certamente sofreremos.
E nós cristãos, por incrível que pareça, nós não somos uma exceção à regra. Nós não somos uma classe especial que não iremos experimentar a dor, o choro, o luto ou as circunstâncias difíceis da vida. O fato é que se somos seres humanos e estamos vivendo a vida como ela é, certamente iremos passar por momentos de crise. Daí então surge a pergunta: como então nos alegrarmos em momentos como esse? Como então nos alegrarmos em momentos de pressões, crises, em momentos em que tudo está se complicando cada vez mais? Observe, meus amados irmãos, por um lado, o sofrimento existente na vida, ele nos aponta para uma realidade de um mundo quebrado a partir do pecado. E veja, por outro lado, ao olharmos para as Escrituras, nós encontramos as ordenanças que devemos sim nos alegrar. Então nós temos aqui uma realidade: a vida é sofrida, mas a Bíblia nos manda se alegrar no Senhor. E veja, não é pecado você se entristecer. Hoje em dia até parece pecado, né? Você chega no culto, a primeira pergunta que a pessoa faz é: quem aqui está feliz, diga amém. É meio que proibido você expressar tristeza no ambiente de culto, mas de fato não é pecado você se entristecer. Mas é pecado você deixar de se alegrar, mesmo em meio às circunstâncias da vida. Aí eu torno a pergunta: então como se alegrar? Ou como conservar essa alegria em tempos tristes? E ao analisarmos o texto que acabamos de ler, nós vamos ver que o autor, o salmista, ele nos apresenta um padrão para seguirmos. E esse padrão se divide em 3 aspectos do próprio texto. O primeiro deles é louvor pelo passado. É o que ele vai dizer entre os versos 1 e 3. Olhando para o passado, certamente encontraremos motivos para louvar o que Deus tem feito ao longo das eras. Outro ponto importante para observarmos e conservarmos a alegria em meio às crises é orando pelo nosso presente. Observe o verso 4, ele nos dá essa clareza. Devemos orar pelo presente. Por fim, outra maneira de conservarmos a alegria no Senhor é exatamente confiarmos na promessa pelo futuro. É o que nos diz os versos 5 a 6. Então, olha que interessante, meus amados irmãos. Como então devemos enfrentar a vida conservando a alegria em tempos tristes? O Salmo responde: analisando a vida sobre a ótica do que Deus fez no tempo, ou seja, no passado. Isso vai nos ajudar a conservar a memória de quem Deus é e o que Ele fez. Olhando para o passado, olhando para a história do povo de Deus, olhando para a história da igreja, veremos o quanto Deus já fez e o quanto Ele é Senhor e soberano. Ainda assim, temos que lembrar a todo tempo que no nosso presente é necessário que clamemos, que oremos, como fez o salmista no verso 4. Devemos estar a todo tempo orando confiadamente para que o Senhor restaure os nossos dias, como Ele fez no passado. E por fim, meus amados irmãos, devemos sempre retirar os olhares do passado e do presente e elevarmos a nossa visão, o alcance da nossa visão para o futuro e confiarmos na promessa que Deus tem para esse futuro. E a promessa é que nós colheremos com alegria. Então veja como passado, presente e futuro se confundem no texto, nos trazendo essa certeza de que olhar para o passado é ver o que Deus já fez. Olhar para o presente é clamar sua intervenção para o agora. E olhar para o futuro é saber que tudo terminará bem, com colheitas de alegria. Portanto, meus amados irmãos, eu queria analisar com você alguns versos desse texto, na verdade, os 6 versos, e chegarmos aqui a algumas conclusões sobre o cultivo da esperança e o cultivo da alegria. Nós não temos uma definição exata sobre a ocasião em que esse salmo foi escrito, mas há quase que uma unanimidade entre os estudiosos bíblicos que esse salmo foi escrito no contexto dos tempos de Esdras e Neemias, quando o povo saiu do cativeiro babilônico. Aquele contexto era, portanto, um contexto de um livramento extraordinário. Porque, veja, o povo havia sido levado, deportado para a Babilônia para ser escravizado. Sofreu.
foi uma grande chaga na história do povo de Deus. Deus então intervém e depois de 70 anos de escravidão, de exílio, Deus levanta um rei ímpio que permite que o povo volte para sua terra natal. Veja que livramento maravilhoso. Esse livramento foi tão grande que a alegria desse povo é tão tamanha que poderia se encaixar exatamente nos primeiros versos. Olha o que diz a alegria do povo no verso 1. Quando o Senhor trouxe de volta a Sião, foi como um sonho. Será que o povo estava feliz com o que Deus fez? O livramento de terem sido livres da escravidão da Babilônia fez com que esse povo ficasse tão maravilhado com Deus que eles se perguntavam: será que é verdade? Ou será que é algum tipo de sonho? Eugene Peterson, na sua paráfrase do Salmo 126, ele definiu esse verso da seguinte maneira: parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. E veja, a imagem de como um sonho sugere para nós que a libertação experimentada pelo povo de Deus foi tão inacreditável e maravilhosa que parecia surreal. Parecia que simplesmente aquilo ali não era algo de fato que estivesse acontecendo, como se eles realmente estivessem vivendo um sonho, tipo, é bom demais para ser verdade. Veja, o salmista ele está relatando a experiência dos peregrinos indo em direção ao culto na construção desse salmo, subindo cada degrau em direção a Jerusalém. Ele vai lembrar como foi a intervenção de Deus para livrar o seu povo no cativeiro, e isso parecia um sonho. E sim, meus irmãos, tem coisas na vida que realmente nos deixam extremamente extasiados, e tem situações na vida que de repente tudo começa a dar certo, as coisas finalmente começam a acontecer, e nós, como bons incrédulos que somos, iremos nos perguntar: peraí, será que é verdade isso mesmo? Me belisca para ver se eu estou sonhando. Eu acho que você certamente já passou por uma experiência como essa, de uma tamanha alegria, onde a vida se torna tão maravilhosa que você não sabe se está sonhando. Me lembro, a primeira vez que eu peguei Sara no colo, eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu estava realmente acordado. Ter aquele ser em minhas mãos, tão pequeno e dependente, depois de longos 9 meses, foi algo extraordinário. Eu fiquei radiante, maravilhado. Setembro passado agora, quando Noemi nasceu, eu lembro de todo o processo de parto, quando Thaís vivenciou toda aquela experiência o dia inteiro. Chegou na maternidade 6 da manhã, foi ter a bebê 9 da noite, toda aquela angústia, aquela agonia. Mas quando eu peguei a bebê no braço assim, eu quase desmaiei, de tamanha felicidade. E eu me lembro de voltar para casa, para a irmã de Thaís ficar lá no período da noite, e eu lembro de sair em direção assim, encontrar meu irmão, minha irmã, minha mãe, o pessoal assim, Sara, Mai, e eles falando comigo, e eu, isso mesmo, não sabia nem que eu estava ali, a minha alma estava fora do corpo. E lembro, meu irmão Igor, de estar no carro, voltando para casa, sozinho no carro, ouvindo o rádio tocando assim uma música, Projeto Solo, alguma coisa assim, e dizendo: meu Deus, o que eu acabei de viver, que coisa maravilhosa é essa? Aí eu liguei para Emerson, aí Emerson me ligou, eu falei: meu irmão, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E sim, irmãos, tem momentos como esse que a vida se torna maravilhosa por causa da intervenção de Deus em nosso favor. A libertação do povo do cativeiro parecia um sonho. Deixar de ser escravo e peregrino em uma terra estranha era algo muito maravilhoso. E aqui, irmãos, nós temos uma aplicação muito importante, porque veja, assim como Deus libertou seu povo da escravidão da Babilônia, nós devemos nos lembrar como igreja que Ele também nos liberta da escravidão do nosso pecado através da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Isso então, irmãos, nos lembra profeticamente da nossa jornada espiritual. Nós sofríamos escravizados no pecado. A ação redentora de Cristo na cruz nos faz viver hoje como se estivéssemos sonhando, porque por mais difícil que a vida seja, estar com Jesus, meus irmãos, é ter expectativa na vida.
Pare e pense um pouquinho. Quem era você sem Jesus? O que éramos nós, se não pessoas que viviam uma vida totalmente sem perspectiva? Estar em Cristo é vivenciar essa alegria indizível. Portanto, meus irmãos, nós temos bons motivos para alegrar-nos no Senhor. Sim, nós temos. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Estamos a caminho do nosso eterno lar. Fomos redimidos para a glória do nome do Senhor e vivemos em família, a comunidade da fé. Nós temos motivos para viver como se estivéssemos sonhando. E o salmista vai ampliar esse senso de alegria. E no verso 2 ele vai dizer: então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas, ou o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Note o completo estado de alegria do povo. O salmista diz então que a sua boca se encheu de riso. Essa é uma expressão escassa, rara no Salmo. Geralmente, o que a gente encontra no Salmo? O salmista declarando a sua angústia, o seu choro, o seu pranto. Porém aqui, o salmista vai apresentar o outro lado da vida, a outra face da moeda. A intervenção de Deus que traz alegria e riso aos nossos lábios. O que é que o salmista está lembrando aqui? Éramos felizes, completamente felizes. Ele diz: a nossa língua se encheu de cantos de alegria. O salmista agora lembra o seguinte, meus amados irmãos: expressamos nossas alegrias em canções, porque cantar alegremente é uma expressão natural de alegria. As pessoas costumam dizer que quem canta, seus males espanta, porque, de fato, reagir com canções é revelar o quanto nós estamos felizes. Quando estamos felizes, cantamos. Portanto, meus amados irmãos, não nos esqueçamos, é adequado cantarmos a Deus. Isso explica porque nós cantamos no culto. Por que é que cantamos canções no culto? Porque primeiro agrada a Deus e nos alegra. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Portanto, se há uma característica louvável aqui da nossa comunidade, é que nós cantamos com entusiasmo. Geralmente nosso grupo do colegiado, dos presbíteros aqui da igreja, a gente toda semana faz as avaliações dos trabalhos, dos cultos, e uma característica que a gente sempre nota é que a igreja está cada vez mais cantando entusiasmadamente, e que não percamos essa característica, porque um coração grato e alegre é um coração que canta. Agora veja, o salmista está dizendo que o seu coração se encheu de alegria, a sua boca de riso, e no final do verso ele fala: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Interessante que aqui o salmista vai apresentar algo inédito no texto bíblico do Salmo. A ação de Deus em favor do seu povo, ou seja, o fato de Deus libertar o seu povo do cativeiro da Babilônia, foi reconhecida também pelos povos vizinhos. Os povos inimigos de Israel, que não serviam ao Deus de Israel, quando viram o que Deus fez, o que é que eles vão dizer? Só pode ser Deus. Então até as nações vizinhas diziam: foi Deus quem libertou Israel. Foi Deus quem interviu em favor do seu povo. Só que veja, meus amados irmãos, a perspectiva dos de fora não é a única perspectiva que o texto apresenta, porque o texto vai dizer no verso 3 que entre o povo de Deus também havia esse senso do que o Senhor fez. Olha o que diz o verso 3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você percebeu aqui as duas perspectivas do mesmo ato? A primeira perspectiva é a perspectiva de quem está olhando de fora. Os povos ao redor estão olhando e dizendo: Deus fez coisas grandes por este povo.
Só que agora o salmista apresenta uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos que estão dentro, a perspectiva do próprio povo de Deus. E o povo de Deus reconhece que o Senhor fez um grande livramento. Então temos aqui duas perspectivas. As outras nações que dizem foi Deus que fez, e o próprio povo que reconhece sim, foi Deus quem fez. E por que isso é importante, pastor? Porque, irmãos, por vezes nós estamos com o coração tão enrijecido na ingratidão que as pessoas ao nosso redor conseguem ver e reconhecer o que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós não. Às vezes o nosso coração está tão duro por causa da nossa ingratidão, que todo mundo fala, rapaz, como Deus é bom com você, só você não vê o que os outros estão vendo. É assim ou não é? Por vezes, a gente não se percebe a ação de Deus tal qual os outros têm percebido. Mas não é isso que acontece com o povo de Deus nesse texto. Porque enquanto as pessoas dizem, olha o que Deus fez, eles reconhecem, sim, de fato, foi o Senhor quem fez. É por isso que nós estamos alegres. O que o salmista, meus irmãos, está dizendo é o seguinte: tudo que as pessoas dizem ao nosso redor é verdade. Deus está com a gente. Deus é conosco. Nós o vemos, nós o sentimos, nós o reconhecemos. Sim, meus irmãos, Deus fez grandes coisas por nós. É por isso que nós estamos alegres. Veja, interessante que o salmista ele vai apresentar agora uma relação clara de causa e efeito. A ação de Deus é a causa. Deus libertou o seu povo. O efeito é a alegria do seu povo pela ação de Deus. Não é interessante isso? Deus age em favor do povo e o povo se alegra. Deus intervém libertando o povo e como resultado o que é que o povo faz? O povo celebra, o povo se alegra. Então essa relação de causa e efeito, a conexão direta nas obras grandiosas que Deus fez e a alegria experimentada pelo seu povo. Essas grandes coisas que Deus fez, o texto explica. Foi o ato de libertação de Deus, provisão de Deus, restauração e salvação. Veja, quando a gente pensa que Deus fazendo coisas grandes, o que é que vem na nossa cabeça? A gente pensa que Deus fez coisas grandes é o quê? Sei lá, Deus me enricar e eu ficar tão rico que eu posso dar e distribuir meus bens. Ou então Deus fez coisas grandes, Ele me exaltou de tal modo que o meu nome agora é soprado por todas as nações do mundo. Não, irmãos, coisas grandes no texto é isso. É Deus libertar seu povo. É Deus nos curar, restaurar, nos salvar. Eu paro e pergunto, Deus fez isso com você? Então você pode dizer que Deus fez coisas grandes por você? As coisas grandes que Deus fez são coisas que nos alcançaram. Nós estávamos em Babilônia, irmãos, perdidos em nossos pecados, e o Senhor nos salvou. Até mais bonito você ficou, é ou não é? Robson foi casar essa semana, estava todo bonitão na semana passada, né? Só foi aquela semana também, brincadeira. Estar com Cristo é viver uma nova vida. O irmão Igor falou, rapaz, você está muito magro. Eu falei, pô, obrigado. Aí eu lembrei que fazia, sério, irmão, acho uns 2 anos que eu não fechava essa camisa aqui para usar gravata. Olha que bênção, olha o que Deus faz, né? Que coisa boa. Portanto, o que Deus faz, sim, são coisas grandes. E como efeito, como resultado disso, nós estamos alegres. Agora veja, a alegria descrita no Salmo 126 não é uma alegria efêmera, ou seja, passageira. Não é uma alegria superficial. Não é uma alegria de Instagram, de rede social. A alegria de Instagram é interessante, né? Porque no Instagram tem uma síndrome que ela é bem interessante. No Instagram todo mundo é bonito. Não é não? Não tem ninguém feio no Instagram. Porque quem vai postar foto feia? É não, Biel. Todo mundo está bem, sempre organizado, viajando. Aí você tem essa síndrome, né? A pessoa é bonita no Instagram e feia no RG. Peça a foto do RG para você ver. É outra pessoa. E a gente vive esse momento, né, de fabricar sorriso, de alegrias superficiais. Veja, na nossa sociedade,
alegria são picos de felicidade. O que é que o mundo entende por alegria? Você está feliz em alguns momentos, são picos de felicidade. Na sociedade que a gente vive, a concepção de alegria muitas vezes está associada a esses picos de felicidades, a vivenciar o que os neuropsicólogos dizem que é a liberação da dopamina. Já ouviu falar na dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que está ligado à nossa sensação de prazer. É o que a nossa sociedade quer. Prazer a todo custo, de maneira rápida e exaltando o Deus do conforto. E já percebeu como o mundo ao nosso redor está programado para nos dar prazer? Para alguns são açúcares, para outros são narcóticos, séries de TV, jogo de futebol, ou até mesmo trabalho. São coisas que estão ali a todo tempo lhe seduzindo para que você satisfaça os seus prazeres e tenha esses picos de felicidade, experimente esses momentos. Só que veja, irmãos, esses momentos de felicidade, eles podem ser resultantes de diversas experiências, como conquistas pessoais, alguém que passa em um concurso fica feliz, eventos que acontecem, como relatei aqui, um filho que nasce, momentos de diversão, gente que vai para Disney, para Universal, Beto Carreiro e aquela alegria toda, ou até mesmo o consumo de certas substâncias. Há quem diga que afoga as mágoas num copo de cerveja. O fato é, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo viciado com ocasiões rápidas que dão prazer. Redes sociais, fast food, todo esse consumismo, mas escute bem isso, irmãos, isso não é alegria, mas picos de felicidades momentânea. A grande verdade, meus amados irmãos, é que a alegria em Deus é um sentimento profundo e que não é passageiro. A alegria em Deus não duram 4 dias de festa como no carnaval. A alegria em Deus não dura o mês de junho inteiro como a gente conhece aqui no Nordeste. A alegria em Deus, meus amados irmãos, está enraizado na obra redentora de Cristo e por isso nós estamos alegres. A alegria bíblica, ela é muito mais do que uma emoção do momento. É uma disposição de um coração que reconhece a grandeza de Deus. Por isso, meus amados irmãos, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, você pode dizer: eu tenho alegria no Senhor. Por isso que a gente crente é diferente, né? Porque o mundo está caindo ao nosso redor. Mas ainda assim a gente confia que o Senhor, ou que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê, meus amados irmãos? Porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas está baseada em Deus. Então o salmista olha para trás e ele reconhece. O que é que ele reconhece? Ele reconhece tudo o que Deus fez. Agora, por favor, vamos ao verso 4. Porque no verso 4, o texto bíblico vai apresentar o salmista orando pela ação no presente. Olha o que diz o verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Você entendeu como é que está construída aqui a ideia do texto? O salmista está olhando para trás, para o passado, na primeira parte do texto, e ele está concluindo o que Deus fez, a intervenção de Deus para libertar o povo. Só que agora, ele olha para o presente estado que ele está vivendo, e o povo está vivendo, e ele vai declarar que o estado em que o povo se encontra, naquele momento, era um estado de deserto, sequidão. Veja, meus amados irmãos, o salmista reconhece a condição espiritual em que ele e o povo se encontravam. E agora, o que é que ele vai fazer?
Ele vai buscar uma intervenção divina para restaurar a sorte do povo. Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai suplicar. Nós temos um momento do culto aqui na nossa liturgia que é gratidão e súplica. E veja, se você pegar o boletim agora, você vai ver aí que tem gratidão / súplica. Por quê? Porque geralmente essas duas coisas estão ligadas. A gente é grato e a gente pede. A gente pede e a gente agradece. E quer ver uma coisa? Por vezes a gente acaba esquecendo de uma das duas coisas. Ou a gente só agradece ou a gente só pede. E veja, meus amados irmãos, quando a gente pede, não é errado pedir. Eu conheço pessoas que falam assim, eu não oro pedindo nada. Então você está desobedecendo o que o próprio Jesus disse. O que é que ele falou lá? Pedi e dá-se-vos-á. É errado pedir? Claro que não. O problema é que ele também disse que a gente pede errado. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para pedir. Não é errado pedir. O errado é não contar as bênçãos em gratidão. O que é contar as bênçãos, pastor? É vir aqui pegar o microfone e falar? Não, não é isso. Contar as bênçãos é contar mesmo assim, tipo, olha o que Deus fez. Eu orei por isso e Deus fez isso. Algum tempo atrás, eu fazia um diário de oração. Eu pretendo voltar a fazer. E recomendo você fazer. O diário de oração é maravilhoso, porque você coloca lá, tal dia, pedir tal coisa. Depois volte nesse diário e veja o quanto daqueles seus pedidos Deus já fez. É impressionante. Se a gente contasse as bênçãos, veríamos o quanto Deus nos deu. Portanto, meus amados irmãos, o salmista pede, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Veja que imagem poderosa e poética ele usa para ilustrar aquilo que ele deseja. Assim como o deserto árido e estéril é transformado pela abundância de água dos ribeiros, o povo de Deus anseia por ser renovado e revitalizado por sua graça e o seu poder. Veja só, meu irmão, olha que pedido maravilhoso. Senhor, assim como o deserto, que é árido, que é seco, talvez a gente tenha dificuldade para entender o que é deserto, porque a gente não conhece a realidade do deserto aqui no nosso país. Mas talvez se você passar ali pelo sertão, geralmente janeiro, dezembro ali, até fevereiro, aquela sequidão, a terra que, como poetizou, como é o nome do cara? Luiz Gonzaga, a terra ardendo, você vai ver o quanto a terra está clamando por água. Talvez seja essa imagem, você ri, né, Robson? Talvez seja essa imagem que o salmista está usando para ilustrar o quanto ele precisa de Deus para a sua restauração. Veja, irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, somente Deus e mais nada ou ninguém pode saciar completamente a nossa sede. Eu preciso falar isso aqui mais uma vez. Veja bem isso. Somente Deus, mais nada e mais ninguém, consegue suprir totalmente a nossa sede. Eu falei há pouco que a nossa geração está viciada em dopamina, ou seja, viciada em prazeres rápidos, que preenchem um certo espaço, mas não satisfazem totalmente. É a geração fast food, né? Semana passada ou retrasada, o Burger King fez uma promoção do drive-thru, que foi a promoção dos calvos. E eu nunca pensei na vida que a calvície me traria algum tipo de benefício. E Sara, vamos lá, pai, eu sou careca, vamos lá pegar. Falei, bora. Chegou lá, eu ganhei 3 hambúrgueres, irmão, não sei porquê. Me deram 3. Acho que você ser careca é careca de verdade mesmo. Vamos, né, investir na vida dele. Aí fiquei pensando, meu Deus, que bom, né? Mas eu fiquei olhando aquela imagem ali, né, do drive-thru ali, onde o pessoal chega, faz o pedido e vai embora. Isso é o retrato da nossa sociedade, irmãos. Nós somos assim, extremamente imediatistas. A gente ama as coisas rápido, no estalar de dedos. É a geração fast food. Nós não temos paciência para nada, nem para ouvir um áudio na velocidade normal. A gente bota lá no 1.5 ou no 2. Eu faço isso também. Nossa geração ela é extremamente rápida, a gente se acostumou com a comodidade do conforto das coisas rápidas.
Já imaginou um mundo sem controle de TV, irmãos? Onde você tem que ir lá e apertar o botão? Antigamente era assim. Hoje em dia, né? É tudo gourmetizado. Veja, meus amados irmãos, nossa geração, como falei, ela tenta saciar a sua sede com essas coisas. Coisas que preenchem um certo espaço, mas que não satisfazem totalmente. Irmãos, a sociedade que a gente vive, ela entende que o seu coração se preenche com coisas que são passageiras. Mas eu garanto a você, a Bíblia mostra que o nosso coração só pode ser preenchido em e por Deus. E enquanto nós não nos convencermos disso, nós vamos viver em busca de saciedade em coisas passageiras. E veja, irmãos, o deserto anseia pelo rio, o coração humano anseia por Deus. O nosso problema é um problema de coração. Enquanto o nosso coração não estiver satisfeito em Deus, nós vamos estar o tempo todo procurando em coisas que satisfaçam e que preencham o nosso coração, mas que certamente não satisfará. Eu creio que é John Piper, tem uma célebre frase que ele fala que é John Piper ou é Agostinho de Hipona? Olha que diferença, né? John Piper está vivo, Agostinho de Hipona, século III, mas um dos dois, que pela via das dúvidas é um dos dois, que ele fala o seguinte, que o coração humano não encontrará repouso enquanto não descansar em Deus. É verdade. Eclesiastes fala sobre... Eclesiastes é um livro que eu quero pregar aqui, irmãos, uma série inteira. Porque o resumo de Eclesiastes é o quê? Salomão. Salomão, o cara mais rico do mundo, o cara mais famoso da sua época, um cara que tinha de tudo, e no Eclesiastes ele vai dizer o quanto ele experimentou da vida. Leia Eclesiastes, ele fala assim, olha, eu tive 1000 mulheres, experimentei dos prazeres do mundo. Salomão chega a dizer, inclusive, que no seu palácio ele convocou músicos para o alegrar, dando a entender que até na música ele procurou diversão. Depois ele fala assim, experimentei dos melhores vinhos, vivenciei as melhores experiências, prazer, 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 e no final, tudo é vaidade. Ou seja, o meu coração não se satisfez em nenhuma dessas coisas. Olha que lição de Salomão. É o retrato, o extrato da nossa geração. Por que as pessoas pecam aí fora? Porque elas estão buscando satisfazer o vazio do coração. O salmista aqui está dizendo exatamente isso. Senhor, o nosso coração tem essa sede. É aquela imagem do Salmo 42, verso 2. Assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração tem sede de Deus. A corça é um animal que vive no deserto e que ela, por viver no deserto e ter pouca água, quando ela encontra água, ela armazena muita água em seu organismo a ponto de ficar meses sem beber água. Mas quando quando a água tem sede, mas quando a corça tem sede, ela sai desesperada à procura das fluentes das águas, correndo velozmente até encontrar os fluentes e saciar a sua sede. Essa é a imagem, meus irmãos, de um coração sedento por Deus. Portanto, futebol, séries de TV, filmes, tudo isso é muito bom, mas não satisfaz totalmente o nosso coração. Fast food, Burger King, comida, bebida, música, prazer, mulher, dinheiro, homem, o que seja, nada disso é suficiente para satisfazer completamente o nosso coração. O salmista diz, Senhor, restaura-nos como o afluente dos rios, preenche o deserto. Caminhando para o fim, meus irmãos, o verso 5 e 6 apresenta a última perspectiva do Salmo, que é olhar para o futuro e confiar na promessa. Que promessa? A promessa da alegria, da colheita com alegria. Olha o que diz o verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Veja, o salmista tira os olhos das circunstâncias difíceis, do presente que ele está vivendo,
e vai olhar para a promessa do futuro, a colheita de alegria. E a imagem agora que ele usa é de um semeador que está lançando as suas sementes em condições nem um pouco favoráveis ao plantio, mas que mesmo diante de circunstâncias difíceis, porque ele fala, aquele que semeia com lágrimas, mesmo diante de circunstâncias difíceis, o semeador não deixou de lançar as suas sementes. Ou seja, o semeador não deixou de plantar. Que imagem, meus irmãos! Porque veja, o salmista está apresentando um semeador em condições desfavoráveis. Ele está chorando, mas está lançando semente. Você entendeu isso? Veja bem, ele está chorando, mas está plantando, está semeando. E por que isso é impressionante, irmãos? Por uma razão. Nós somos tão imediatistas que na maioria das vezes nós deixamos de semear quando não vemos o resultado. É ou não é? Você começa um projeto, aí você não vê resultado, o que é que você faz? Você para de semear. Se entristece, se atribula, fica logo injuriado e não vai mais. Tipo, dieta. Começar uma dieta, aí primeira semana, tal, aquela coisa. Para de comer, faz dieta de tudo, do ovo, da lua. Sabe como é que é a dieta da lua? Você come tudo menos a lua, brincadeira. Mas você faz dieta, aquela coisa, não, vou emagrecer. Aí uma semana sem comer nada, 2 semanas, aí sobe na balança, Leila. Aí a balança é inimiga, porque a balança não mostra que você perdeu nada. Se brincar até ganhou, né? Porque para perder é uma dificuldade. Para ganhar, até bebendo água a gente ganha. É o que a gente faz? Aborta o projeto e fala, não vou mais não. Geralmente é assim. Nós deixamos de semear quando não vemos resultado. Irmãos, como pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas dizendo que vão desistir do casamento por não ver a mudança do cônjuge. Tipo assim, pastor, dá para mim mais não. Só eu luto por esse casamento, pastor. Só eu me esforço por esse relacionamento. Então, não dá mais. Ou então, quantas vezes eu ouço um pai que, por causa do resultado que ele não vê no filho, ele deixa tudo para trás. Um filho que não vê mudança no pai, a mesma coisa. O salmista aqui, irmãos, está nos dando uma grande lição. Que lição é essa? A nossa semeadura, não esqueça isso, a nossa semeadura será com lágrimas. Não será uma semeadura fácil, mas o resultado é certo. Nós colheremos com alegria. Nós colheremos alegria, isso é importante, meus amados irmãos. Esse texto vai nos ajudar a ressignificar a ideia da lei da semeadura. Quem aqui já ouviu a seguinte frase? Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Quem já ouviu? Quem concorda com ela? Ninguém? Todo mundo, né, irmãos? A Bíblia fala isso, Gálatas 5, Gálatas 6. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então é uma verdade bíblica. Só que veja, essa é uma verdade que deve nos trazer a seguinte ideia. É uma verdade no sentido de totalidade. Ou melhor, não de totalidade, mas de consciência. Como assim? Vou explicar para você. Por vezes, nós semeamos e não colhemos, sim ou não? Tem coisas que o semeador ele planta, Deise, mas que ele não vai colher. Tipo assim, ele lança semente. É certeza que ele vai colher? Não, porque pode ser que o solo não ajude, o adubo lá não faça seu trabalho e por alguma razão ele não colha o que ele plantou. Então o que a Bíblia quer dizer quando ela fala assim que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá? É que na verdade o texto está nos ensinando que se nós plantarmos, veja bem, se nós plantarmos, quando vier o tempo da colheita, saberemos o que colheremos, porque sabemos o que plantamos. Deu para entender ou ficou muito filosoficado aqui? Eu vou repetir mais uma vez, veja. Semear não é garantia de colheita, porque por diversos fatores pode ser que você não colha. Faltou água, não choveu, o sol matou a semente.
Mas, na verdade, quando a Bíblia fala que tudo que o homem semear ele vai colher, é que a Bíblia nos ensina que se nós plantarmos, quando vier ou se vier a colheita, nós saberemos o que nós colheremos, porque sabemos o que plantamos. Em outras palavras, é impossível plantar batata e colher tomate. Então, se você sabe o que está plantando, certamente você sabe que se colher, você colherá exatamente aquilo que você plantou. Então veja, meus amados irmãos, é impossível plantar batata e colher tomate. Isso te alegra ou te assusta? Porque isso nos ensina e nos lembra que nós, quando colheremos exatamente aquilo que nós plantamos. A semeadura do salmista não é fácil. O texto diz que ele semeia com lágrimas. E olha o verso 6 para encerrar. Ele fala o seguinte: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que interessante. No verso 6 ele fala que aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Mais uma vez ele mostra a labuta dolorosa do semeador, que por sinal é uma labuta extremamente desgastante e longe dos holofotes. Por exemplo, o semeador, o lavrador. Você sabe mais ou menos a hora que um lavrador acorda? Antes das 4 da manhã não é. Porque ele tem que acordar extremamente cedo para aproveitar as primeiras horas do dia. Tem alguém lá filmando ele trabalhando? Tem alguém lá tirando foto? Tem alguém lá colocando na rede social aqui, ó, siga, @lavrador tal? Ninguém. É um trabalho extremamente longe de qualquer mídia. Desgastante. Extenuante. E esse semeador do texto ainda ele vai sair chorando enquanto ele lança sementes. Não basta ser cansativo, ainda tem choro envolvido. É uma coisa que cansa e tem dor. E veja, ele mostra essa rotina de lágrimas. A expressão é aquele que sai lançando a semente e chorando. Outras traduções dizem aquele que anda enquanto lança a semente. Olha que interessante, aquele que anda enquanto lança a semente chorando. A ideia do texto hebraico é literalmente ele vai, ele vem. Ele vai, ele vem, chorando e lançando sementes. Dando a entender, meus irmãos, que o choro não pode parar o nosso serviço. Meus irmãos, por favor, escute bem essa verdade. O semeador do texto está enfrentando dificuldades. Talvez o solo rochoso, seco, com pedras. Talvez fossem condições climáticas sem chuva, o tempo quente. Talvez a falta de apoio, o suporte, a mão de obra que falta, até mesmo as sementes limitadas, nós não sabemos. O que sabemos é que tempos difíceis não impedem o semeador de semear. Meu coração se enche de alegria para falar isso aqui para você essa noite, meu irmão. Independente do tempo ruim, continue semeando. O semeador aqui do texto, ele chorando está lançando semente, semeando em tempos difíceis, com lágrimas, porque ele entende que quando a colheita chegar, ele sabe exatamente o que plantou. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, por muito pouco, nós desistimos do nosso trabalho para Deus? Quantas vezes, por coisas menores, nós desistimos do serviço ao Senhor? Meus amados irmãos, por que na maioria das vezes nós desistimos da plantação? Porque na maioria das vezes nossa visão sobre semeadura é equivocada. Por favor, redobre sua atenção. Escute bem isso. Veja aqui no texto aqui, o compromisso do semeador é com a semente e não com o resultado da semeadura. Você entendeu? O semeador está andando, lançando semente e chorando. Qual é a missão do semeador aqui? Apenas lançar a semente. A colheita não depende dele. Muitas vezes
nós desistimos de semear porque as nossas expectativas em relação à colheita são irreais. Esperamos resultados imediatos. Ficamos desanimados quando os resultados não aparecem. Só que, veja, é importante lembrar que o processo de semeadura envolve um lento processo de crescimento. E a colheita vai envolver pelo menos 3 coisas. 3 coisas que geralmente a gente não gosta: tempo, paciência e diligência. Meus amados irmãos, é essencial redefinir o nosso conceito de sucesso na semeadura. Porque, ao invés de nos concentrarmos apenas nos resultados visíveis, devemos valorizar fielmente o trabalho que realizamos. Meus irmãos, em outras palavras, se você está semeando, não se preocupe com o resultado, isso pertence a Deus. Desfrute do trabalho que você faz. Sabe aquela coisa desesperada que a gente tinha antigamente? Olha, eu tenho que pregar, porque se eu pregar, fulano vai se converter, e aí você acaba virando um chato, ao invés de lançar a semente. Não depende da nossa habilidade como semeador. Depende de Deus dar o crescimento, como Paulo disse. O que a gente faz então? Nosso compromisso, irmãos, é com a fidelidade de semear a palavra de Deus. Nosso compromisso é apenas com a semente. Deixe os resultados nas mãos de Deus. Esse salmista aqui, ele sai lançando a semente e chorando. Por vezes, irmãos, a gente se esquece que a nossa função é semear e não sermos os responsáveis pelo que vamos colher. O compromisso do semeador é com a semente. Na parábola do semeador, que Jesus conta no Novo Testamento, o que ele vai dizer? O semeador saiu a semear. Ele não saiu procurando resultados, ele saiu procurando solo para lançar as suas sementes. Então nós concluímos, irmãos, com 2 perspectivas sobre a promessa final de alegria. Primeiro, essa promessa não sugere que a dor será eliminada ou esquecida, mas que a nossa dor será redimida. Oh, meus irmãos, que alegria é ouvir essa verdade. Porque as nossas experiências de sofrimento e lágrimas servem para que Cristo seja moldado em nós. Toda a dor que você passa é para que você se pareça mais com Jesus. Nosso sofrimento talvez não acabe, provavelmente não acabe desse lado da eternidade. Mas nós seremos transformados e moldados à imagem de Deus. E segundo, essa promessa de alegria, que nós voltaremos com os feixes alegres, indica para nós, irmãos, que a nossa jornada não termina na dor. Amém, igrejinha? A nossa jornada não termina na dor, mas ela continua em direção à alegria eterna na plenitude com Deus. Enquanto aqui, irmãos, nós estivermos nesse lado de cá da eternidade, nós andaremos indo e voltando, com choro, com dor e dificuldade. Mas haverá um dia em que nós colheremos com alegria, e esse dia será uma alegria eterna. Amém, meus amados irmãos? Onde estão os semeadores de Deus aqui? Que eu sei que semeiam com alegria. Eu olho para cada rosto aqui e sei de cada dificuldade de cada irmão aqui, e sei, meus amados irmãos, que de fato a semeadura não é fácil. Ela envolve choro e envolve dor. Mas o Senhor nos conduzirá para uma eternidade de alegria eterna. Amém, meus irmãos? E para sempre um dia estaremos com o nosso Senhor. Aí seremos como Catarina e Noemi ali, que estão conversando ali em um idioma que ninguém entende, só elas. Mas certamente com alegria. Amém, meus irmãos? É mistério. Vamos orar. Vamos à ceia do Senhor essa noite. Eu quero convidar você a colocar-se em pé.
colocar-se em pé e orar comigo. Orar em gratidão, orar em louvor, em honra, reconhecendo a bondade da graça, reconhecendo quantos motivos nós temos de sobra para louvar e para bendizer o nome do nosso Redentor. Feche seus olhos, por favor. Eu quero convidar aqui nossos irmãos Claudson e Igor, os quais estarão servindo os elementos. E como costume nosso, meus irmãos, nós iremos participar todos juntos dos elementos, do pão e do cálice. Nosso Deus amado, nós te celebramos com alegria, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Nós queremos celebrar o teu nome pelo teu amor leal. Deus amado, enquanto estivermos agora ceando, participando deste momento tão especial, nós queremos lembrar o sacrifício de Cristo na cruz e percebermos mais uma vez, lembrarmos mais uma vez que por esse sacrifício nós fomos salvos. E também, Senhor, no momento em que ingerirmos os elementos de ceia, queremos lembrar da gloriosa promessa que o Senhor voltará e para sempre estaremos contigo. Portanto, como semeador que sai a semear com lágrima, com choro, nós queremos, ó Deus, nos alegrar contigo e louvar o teu santo e eterno nome. Assim, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Enquanto cantamos, os nossos irmãos vão servir. Esperemos uns pelos outros para ceiar todos juntos para a glória de Deus.